O Islã nasceu na Arábia, região a qual os árabes se referem como Jazirat al-Arab, a Ilha dos Árabes. O que denota o seu caráter isolado, separado da África e da Ásia pelo mar, é uma região inóspita marcada pela presença do deserto, onde a água é bem raro. Contexto político, social e religioso. Antes do advento do Islã, os árabes não formavam uma unidade política coerente. Nos inícios do século VI, a Arábia posicionava em torno de dois impérios que se desfrutavam. A oeste, Bizâncio, cristão e herdeira de Roma, dominava o norte de África. A Palestina, a Síria, a Anatólia, a Grécia e o sul da Itália, a leste, o Império Persa-Sassânida ocupa uma área que responde aos atuais Iraque e Irã, e tinha como religião oficial o zoroastrismo. O zoroastrismo é uma antiga religião persa que consiste na ideia principal do dualismo constante entre duas forças, representando a luta entre o bem e o mal. Mas nele também viviam os cristãos, judeus e maniqueus. A oeste da Arábia situava-se a Abissínia, que professava o cristianismo copta. A base desta sociedade era a tribo que reunia descendentes de um mesmo antepassado. Uma tribo era composta por vários clãs e agrupava famílias alargadas que encontram sob a autoridade de um homem. Algumas tribos eram sedentárias e outras eram nômades, que eram os beduínos. As tribos viviam em guerra constante. Do ponto de vista religioso, a Arábia era terra do politeísmo, mas também viviam nelas comunidades monoteístas, tribos judaicas, talvez chegadas à Península Arábica após a destruição do Segundo Templo, em 70, que é o ano 70, formavam comunidades que habitavam os locais de Fardak e Latreb, nome pré-islâmico da cidade de Medina. Algumas tribos da Arábia setentrional tinham se convertido ao cristianismo monofisita ou cristianismo nestoriano. Algumas influências zoroastrinas e cristãs faziam-se sentir ao sul no Iêmen. As principais divindades eram adoradas sob a forma de uma árvore ou de um bétulo, pedra sagrada. Alguns bétulos eram transportáveis e acompanhavam os nômades nas suas deslocações. Os árabes erguiam santuários e sacrificavam animais em sua honra. Outras práticas religiosas incluíam o jejum e a peregrinação. Acreditava-se igualmente na presença dos djinns, que são espíritos, alguns dos quais tinham caráter maligno. Os árabes reconheciam uma divindade a que se chamava de Allah, criador de todas as coisas. Mas esse não tinha o caráter que foi atribuído mais tarde pelo Islã. Allah tinha 3 filhas, Alat, Manat, que significa destino, e Al-Lusa, que significa poderosa. A cidade de Meca, no Égea, a cerca de 80 quilômetros do mar, era o centro de uma da peregrinação atual feita pelos árabes. Nela encontrava-se um santuário, a Kaaba, onde existia a Pedra Negra, provavelmente um meteorito, que era alvo da veneração. Os peregrinos davam 7 voltas em torno delas no sentido contrário aos ponteiros do relógio. No século VII, a cidade adquiriu importância como centro econômico. Ela controlava o tráfego de caravanas que atravessavam a Arábia. Por ela passavam os produtos que tinham sido trazidos para o Iêmen da Abissínia e da Índia, que eram transportados pelas caravanas para o Mediterrâneo. Uma rota que atravessava a Arábia a partir do Golfo Pérsico em direção da Abissínia foi encerrada devido ao conflito entre a Pérsia e Bizâncio, o que fez aumentar a importância de Meca. Ok, mas quem foi Maomé? A 12 de Rabi al-Awwal, terceiro mês do calendário árabe, no ano do elefante, que corresponde a 570/571 da era cristã, nasce em Meca um homem que viria a alterar a história da Arábia e do mundo. O seu nome é Maomé, em árabe Muhammad. Maomé era filho de Abdallah e de Amina. O seu pai faleceu pouco antes do seu nascimento e sua mãe quando ele tinha 6 anos. O menino teve como tutor o avô Abdul
Mutalib e depois do seu tio Abu Talib. Maomé pertencia a um clã empobrecido da poderosa tribo dos Coraxitas. Os Hashemitas, o poder dos Coraxitas, adivinha do fato de controlar o santuário de Caaba. Maomé tornou-se um mercador, realizando nesse contexto viagens à Síria. Aos 25 anos, casou-se com uma rica viúva de nome Khadija. Maomé tinha por hábito jejuar e meditar nas montanhas próximas de Meca por volta de 610 aos 40 anos. Enquanto isso, ele fazia um dos retiros espirituais na montanha de Hira. Ele experimentou uma revelação divina, um ser misterioso, que se chama Jibril no árabe, que seria o arcanjo Gabriel, ordenou-lhe que recitasse. Vencida a hesitação inicial, Maomé recitou aquilo que vencia a ser a primeira revelação do livro que mais tarde seria compilado como o Alcorão. Maomé duvidou de si próprio, mas estimulado pela sua esposa, começou a pregar a sua mensagem entre os mequenses. Ele proclamava o maometeísmo, criticava o materialismo que se tinha apoderado na cidade e que fazia com que se desprezasse a viúva e o órfão. Anunciava o dia do julgamento final, no qual os atos de pessoas seriam avaliados e a riqueza social seria inútil. As reações à sua mensagem oscilaram entre a sincera adesão à hostilidade. Após a morte do seu tio, Abu Talib, e da sua esposa, 2 de seus protetores, Maomé e seus seguidores, tiveram que fugir para Latreb, um oásis ao norte. Devido às injúrias e ataques físicos que experimentavam na cidade, essa migração ocorre em 622 e é chamada de Hégira. Ela marca o início do calendário islâmico. A fuga de Maomé e de seus seguidores constituiu um desafio ao poder de Meca. As 2 cidades entraram em guerra. Em Atreb, Maomé estabelece uma aliança com as tribos judaicas e pagãs que ali viviam, formando com os seus discípulos a comunidade do Islã. Através da sua conquista e da conversão dos árabes à sua doutrina, Maomé conseguiu reunir uma força que provocaria a capturação de Meca no ano de 630. Em Meca, ele destrói os ídolos da Caaba e fixa nova peregrinação. Por altura da sua morte, a 8 de junho de 632, toda a Península Arábica encontrava-se quase toda unificada sob a bandeira do Islã. A expansão do Islã. A morte de Maomé, que tinha sido não só um líder religioso, mas também um líder político, representou um momento da crise da comunidade muçulmana, uma vez que ele não nomeou claramente o sucessor. A comunidade muçulmana decidiu convocar a Nídua, que é a Assembleia, para resolver o impasse e nomear um novo líder, que recebeu o título de califa, que significa representante no árabe. Nos anos que se seguiram à morte de Maomé, houve 4 califas, aos quais os muçulmanos se referem. O primeiro foi Abakar, que durou de 632 a 634. Um dos sogros de Maomé e seus companheiros mais próximos, encarregado por ele de dirigir a oração quando a sua doença o impedirá de fazê-lo pessoalmente, apesar de só ter governado 2 anos, o seu califa foi determinantemente na média e que solidou o Islã na Península Arábica após a morte de Maomé. Algumas tribos de beduínos tinham abandonado o Islã e entendiam que não deviam lealdade a Abakar. Para além disso, vários homens que se apresentavam como profetas geravam agitação. A revolta dos beduínos foi conhecida como Rida e foi solucionada pelo Abakar antes da diplomacia e do recurso à força militar. Uma vez unificada a Arábia, o califa Omar, que durou de 634 a 644, nomeado por Abakar para suceder antes de sua morte, centrou-se na expansão do Islã para fora da península. As suas primeiras conquistas territoriais ocorreram na Síria, com a tomada da cidade de Damasco, que foi em 635, e em 638 a vez de Jerusalém. Ao mesmo tempo, as tropas islâmicas avançam para leste em direção à Mesopotâmia e à Pérsia. O Império Persa Sassânida encontrava-se numa situação bastante debilitada devido às guerras com Bizâncio e não foi difícil para as forças islâmicas vencerem a decisiva Batalha de Cadésia, perto do rio Eufrates.
As tropas islâmicas continuam o seu avanço e conquistam a capital do Império Sassânida, Tifonte, que dura 687. Avançam igualmente em direção ao ocidente e em 642 conquistam a cidade de Alexandria, no Egito. Nos territórios conquistados foram instituídos 2 tributos, Carage, incidindo sobre a produtividade da terra, e Jizia, garantida a liberdade religiosa para os não muçulmanos. Após a morte de Omar, em 644, assassinado por um cristão persa, e é eleito um genro do profeta Otomão, de 644 a 656, que continua a obra de expansão territorial. Em 647, envia uma expedição militar para o oeste do Egito, naquilo que era território bizantino. A cidade de Chipre é conquistada em 659 e por volta de 653 toda a Pérsia encontrava-se submetida ao seu poder. Conquista da província oriental de Coração. É geralmente aceito que o primeiro contato da China com o Islã ocorreu durante esse califado, quando Otomão enviou, em 650, uma embaixada presidida por Saad ibn Waqas, um tio materno do profeta, ao imperador chinês Yung Wei. A missão não logrou converter o Império ao Islã, mas este mostrou-se interessado pela religião e permitiu a construção de uma mesquita em Qasr. Otomão nomeou seu primo Muawiyah como governador da Síria. O foi interpretado como um ato de nepotismo. Ambos pertenciam ao clã Omíada de Meca, que tinha no pai de Muawiyah Abu Sufyan ibn Harb, um dos inimigos mais encarniçados de Maomé. Os gastos excessivos de Otomão também geraram descontentamento. Em 656, este morre assassinado. Com a morte de Otomão, gerou-se uma certa confusão em torno de quem deveria ser o novo califa. Para alguns, era claro que essa honra deveria recair sobre Ali, que já tinha excluído do califado 3 vezes seguidas após a morte de Maomé. Ali era casado com Fátima, uma das filhas do profeta, com quem tinha tido os únicos descendentes de Maomé. Outra facção apoiava o primo de Otomão, Muawiyah. Ali foi eleito califa em 656, mas foi conquistado não só por Muawiyah, mas também por Talia e Abdalá, 2 companheiros de Maomé, e por Aisha, uma das viúvas do profeta. Na Batalha do Camelo, que foi em dezembro de 656, Talia e Zobai foram mortos e Aisha feita prisioneira. Em julho de 657, as forças de Ali e Muawiyah, difícil de falar o nome, enfrentam-se na Batalha de Siffin, mas nenhum dos lados consagra como vencedor. Ali concorda, então, com uma arbitragem proposta por Muawiyah, que terminou na nomeação deste como califa. Uma parte dos apoiantes de Ali entendeu que ele procedeu incorretamente ao aceitar a arbitragem e retirou-se, dando origem à primeira cisão no Islã, a dos Kharjitas. Outro partido permaneceu fiel a Ali e suas pretensões ao califado e deu origem aos xiitas. Ali foi assassinado por um Kharjita em 661, em Kufa, e Muawiyah alcança o poder. Há esta guerra civil no coração do Islã, que chocou muitos muçulmanos. A historiografia muçulmana chamou de Tormenta Maior. O Califa Omíada durou de 661 a 750. Muawiyah esforçou-se por terminar o caráter eletivo do califado, promovendo a hereditariedade. A dinastia que inaugurou a dos Omíadas representou uma deslocação do centro político do Islã de Medina para Damasco, cidade que os novos senhores fizeram sua capital até a queda da dinastia em 750. A era Omíada ficou marcada por uma segunda vaga de expansão territorial. O Ocidente, o Maghreb, era conquistado entre 669 e 710. A Península Ibérica em 711 e as conquistas também avançam a este. Muawiyah, que nasceu em 1661, morreu em 683, enfrentou a oposição do filho mais novo de Ali, Hussein, que parte de Meca com um grupo de apoiantes em direção a Kufa, em Karbala. A 10 de outubro de 680, ele e seus homens foram derrotados pelo enviado
exército por Yazid, apenas tendo sobrevivido 2 dos seus filhos. O evento marcou a mente dos xiitas, que todos os anos recordam o massacre de Hussein numa festa de penitência e de luto como Ashura. Após a morte de Yazid, a sucessão recaiu sobre seu filho Muawiyah II, que governou por alguns meses, desencadeando-se em uma pequena luta de sucessão, de qual saiu como Califa Murad I, que foi de 684 a 685. Marwan foi sucedido pelo seu filho Abd al-Malek. Abd al-Malek, que foi de 685 a 705, fez do árabe a língua da administração, substituindo o grego e peças locais que a língua tinha sido continuada a ser utilizada. Ele também introduziu um novo modelo de cunhagem de moedas e se eliminaram os símbolos cristãos e zoroastristas, substituído por inscrições em árabe que proclamavam a unicidade de Deus. Entre 680 e 692 ocorreu uma segunda guerra civil no mundo islâmico. Dessa feita, o movimento foi liderado pelos Maulaus, os muçulmanos não árabes que se sentiam discriminados pelos muçulmanos árabes. Em 711, durante o reinado de Uaid I, o Islã alcançou a Península Ibérica. O reino visigótico, que ali encontrava-se decadente, dilacerado por problemas internos. A invasão liderada por Tariq, um berbere. A população judia, que tinha experimentado perseguições durante os tempos do reino visigodo, apoiou e facilitou a entrada dos muçulmanos. Por volta de 714, já toda a península já estava conquistada. Uma parte da população converteu-se ao Islã, mas a conversão forçada não foi uma característica do governo dos Omíadas, que se revelaram tolerantes em relação às outras religiões. Outra parte da população permaneceu cristã, mas aderiu à língua e à cultura árabe, os moçárabes. Em 720, os exércitos islâmicos ultrapassam os Pirineus, mas a vitória de Carlos Martel em Poitiers travava a expansão do Islã na Europa Ocidental. Na Ásia, os árabes tornaram-se senhores do Sind e de uma parte de Punjab entre os anos de 711 e 713. A conquista foi liderada pelo general Muhammad ibn al-Sin, que não discriminou a população local budista e hindu, tomando conhecimento que esses povos possuem escrituras sagradas. Tratou-se os Dhimis, povos do livro, tal como era hábito considerar judeus ou cristãos. Esse foi o primeiro momento da entrada do Islã na Índia. Na Ásia, salienta-se ainda da conquista do Afeganistão, da Transoxiana e da Sogdiana. Uma série de intrigas palacianas marcou o último dos Omíadas. Os opositores à dinastia Omíada, durante a qual a religião foi relegada para o segundo plano, uniram-se a um grupo liderado por descendentes de um tio do profeta Maomé, Abbas, ficando por isso conhecidos como Abássidas. Os Abássidas prometeram aos seus apoiantes que a religião teria um papel mais central se tomasse o poder e que as diferenças entre os muçulmanos árabes e os não árabes terminariam, desencadeando a revolta a partir da província do Coração. Tomam o poder em 750. Todos os membros da família Omíada foram exterminados, com exceção de Abderramão I, que fugiu para a Península Ibérica, onde formou um Estado cristão. Também tivemos o Califado Abássida, que foi o que mais durou, de 750 a 1258. Composto por 37 califas, o Califado Abássida foi iniciado com Assafã, o seu sucessor. Al-Mansur, que foi de 754 a 767, mudou a capital do Império em 762 para Bagdadé, uma cidade construída para servir esse propósito. A influência persa vai predominar na vida política do califado e a nível cultural o fundo árabe mistura-se com elementos persas, sírios e indianos. Os xiitas teriam sido apoiantes dos abássidas na sua investida pelo poder. Porém, os abássidas abandonam as pretensões desse em pouco tempo. Em 736, em Meca, ocorreu um massacre de descendentes de Ali. Alguns conseguiram fugir e estabeleceram em 789 o reino independente dos Idríssidas no atual território de Marrocos, que perdurará até o século X. O último califa abássida, Al-Musta'sim, foi assassinado com toda a sua família pelo clã mongol Ulagu. Os sobreviventes dessa dinastia foram acolhidos pelos sultões mamelucos do Cairo. No Egito, prosseguirá uma dinastia abássida de 21 califas, mas de título meramente honorífico, até que aquele território foi conquistado por Selim, sultão otomano. Tivemos também os três impérios,
o Império Mogol, não se confunda com o Império Mongol, mas o Império Mogol resultou das várias invasões mongóis na Pérsia e na Índia. Foi fundado em 1526 por Babur, um descendente de Gengis Khan e de Tamerlão. O Império governou os territórios que correspondem ao que hoje são a Índia, o Paquistão, Bangladesh e Afeganistão durante vários séculos até decair perante os ingleses em 1857. O Império deixou um importante legado cultural e artístico na Índia. Entre os edifícios mais conhecidos mandados construir por mogóis encontra-se o Taj Mahal. Também tivemos o mais famoso e que ainda existe, só que não é uma monarquia mais, porém é o Império Otomano. O mundo islâmico atingiu um novo esplendor com o Império Otomano, cujas origens se encontram nas imigrações dos turcos das estepes da Ásia Central para a Anatólia, onde fundaram um pequeno estado. Em 1453, depois de um cerco de 2 meses, os otomanos tomaram Constantinopla, o antigo Império Bizantino. Foi substituído pelo novo Império Otomano como a grande potência do mar Mediterrâneo. O auge desse império foi alcançado durante a era de Solimão Magnífico, quando foram conquistados os Balcãs e a Hungria. Em 1529, os otomanos tentaram conquistar Viena, mas o cerco à cidade fracassou. Em 1571, a Batalha de Lepanto representou um duro golpe para os otomanos, já que naquela perderam parte importante da sua frota marinha, um dos grandes pontos fortes do Império Otomano. Em consequência da derrota dos otomanos na Batalha de Viena de 1633, o Império perdia a posse da Hungria e de algum território dos Balcãs. E o último foi o Império Safávida. Os Safávidas governaram o Irão, que era a Pérsia, entre 1501 a 1736. Embora se identificassem como descendentes de Ali, os Safávidas tinham origens numa ordem sufista. Foi durante o governo dos Safávidas que tinham como capital a cidade de Isfahan, que o xiismo foi imposto como religião original do Irão, tendo sido perseguidas entre as outras formas do Islã. Esse fato histórico está na origem da separação religiosa atual do Irão em relação aos seus vizinhos sunitas, até que momento o xiismo não tinha sido particularmente forte no Irã. Os Sefévidas foram derrubados por Nadir Shah em 1763. A última coisa que eu vou contar, que é meio extra, né? No século XX, nos anos que antecedem a Primeira Guerra Mundial, inicia a prospecção do petróleo no Oriente Médio, na qual os ingleses se revelarão os mais ávidos. Durante a Primeira Guerra Mundial, os aliados exploraram descontentamento em o Império Otomano, existente em regiões como a Arábia e a Síria. Apesar das promessas de apoio ao movimento nacionalista árabe, o fim da guerra acabou por traduzir-se no aumento da colonização europeia sobre os países árabes. Os ingleses tinham prometido a Hussein ibn Ali que seria o rei de um grande território formado por aquilo que hoje é Líbano, Síria e o Iraque, a Palestina, a Jordânia e a Arábia. Esta promessa não foi cumprida e a queda do Império Otomano em 1918 apenas fez com que os árabes mudassem de amo. Aos franceses seria atribuído pela Sociedade das Nações o mandato sobre a Síria e o Líbano, aos ingleses sobre a Palestina. Os filhos de Hussein governavam 2 territórios sob patrocínio britânico, a Transjordânia e o Iraque. Na Arábia formaram o reino liderado por Ibn Saud com o apoio dos Estados Unidos. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido sobre os islâmicos. Esse vídeo ficou meio longo, né? 22 minutos. Mas eu espero que vocês tenham entendido e foi isso que eu queria dizer. E por favor, se vocês puderem me ajudar aí, dê um like. Por favor, vai ajudar muito eu aqui, a meu canal crescer. Se inscreve se não for inscrito, não custa nada. Pô, eu sou novo aqui, vai me ajudar muito, mas esse foi o vídeo e tchau!